bem, estamos aqui de volta para o terceiro bloco do programa Respostas. Que bom que você permaneceu aí com a gente. Olha, tem uma pergunta aqui da Elisa Maria Correia, lá da Vila Planalto. Acho que fica pertinho lá do bairro São Francisco. A Elisa pergunta, somos testados? Agora, eu não entendi muito na sequência a pergunta, porque ela foi e é a cada instante. É a nossa vida, a nossa fé? É provavelmente, né? Você diz, entendi aqui. Ela, quer dizer, essa pessoa foi testada e é provada a cada instante. Entendi. Eu penso que seja isso. É isso que o Fábio também tentou me falar agora há pouco. Então, é verdade. Nós falamos de provações? Falamos. Vamos fazer uma ponte aqui, Elisa, com o assunto anterior? Existem altos e baixos na fé? Existem. A mesma coisa, o que acontece? Os fatos da nossa vida não estão fora do nosso caminho de fé, tá? Tudo o que acontece no nosso mundo, na nossa história, nas nossas relações, tudo isso tem a ver com a fé. Nada fica fora do âmbito da fé. Então o que acontece? Existem pessoas, sabe aquela pessoa que você... Acho que antes de ontem mesmo eu estava falando, olha, todos nós temos uma cruz, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas dá a impressão que algumas pessoas têm uma cruz um pouco mais pesada, né? Você já ouviu alguém falar isso? Que parece que tem pessoas que têm a cruz um pouco mais pesada, né? Então as provações, nesse sentido, não são castigos de Deus, são circunstâncias que a vida apresenta e que acabam sendo o quê? Ocasião de crescimento, né? Ocasião de crescimento na fé, ocasião de entendimento das realidades, né? E também ocasião de maturação, né? De maturação. Mas eu digo, sim, que no fundo, o Senhor nos testa, né? Mas não nos testa no sentido de que quer nos ver cair, mas porque quer nos ver fortalecidos, mais fortalecidos. E não adianta, gente, não tem nada melhor do que o sofrimento para nos amadurecer. Sabe aquelas cicatrizes? Não adianta você jogar fora. Aquela cicatriz se tornou você, se tornou eu. Faz parte da nossa história, né? Eu sempre lembro, o Cristo ressuscitado tem as marcas, né? Tem as marcas da paixão. Então, nós podemos dizer sim, mas não somos testados para desanimar. Nós somos testados para amadurecer, né? Para ver. Eu vejo que Jesus desafiava constantemente os discípulos, os apóstolos, para crescerem, né? Os desafiava quando ele falava assim, olha, eu vou passar pela cruz. Não, Senhor, isso não vai acontecer. Você está pensando como homem, você está numa outra lógica. Você tem que entrar na lógica do reino, você tem que entrar na lógica do evangelho. E aí a vida vai ensinando, a vida é uma escola, né? E a gente precisa ter essa consciência de que muitas vezes, a cada instante, né, nós vamos sendo provados. Aqueles que são, a palavra de Deus diz, né? Acho que está lá em Eclesiástico, né? Aqueles escolhidos por Deus vão passar pela provação, vão ser depurados como ouro no fogo, né? O cadinho da humilhação, que fala lá também, esse termo que se utiliza lá na Sagrada Escritura. Então a gente vai sendo depurado como ouro, que precisa estar, né, deixando as impurezas, né? Nesse sentido, é verdade. Às vezes a gente demora um tempo para pegar o significado de algo que aconteceu na nossa vida. Sobretudo se é algo que nos trouxe desprazer, né? Tristeza ou dor, né? Mas isso tudo ajuda, isso tudo soma, né, na nossa vida. Isso que é importante. Tudo isso vem para somar no nosso caminho de fé. Não deixar nada fora. Tudo Deus está nos mostrando algo, né? A pessoa de fé, o crente, né, em Deus, né? Nós somos crentes em Deus, temos fé em Deus. Olha tudo com o olhar da fé, com o olhar de Deus. Então, nesse sentido, vai entendendo as situações e as coisas que vão acontecendo de acordo com a própria fé, né? Vai fazendo uma releitura da fé, dos fatos. Elisa. Desculpem, gente. Mas é isso aí, Elisa. Obrigado pela sua participação. A garganta hoje não está me ajudando muito não, mas a gente vai dar conta, se Deus quiser, né? E Deus quer. Olha, a próxima pergunta é da Fabiana. Fabiana, muito obrigado. A Fabiana lá da Vila Gomes.
Os católicos usam Bíblia na missa? Olha, Fabiana, existem comunidades que têm o procedimento de usar o chamado folheto. O que tem o folheto? Tem as leituras tiradas da Bíblia, da liturgia daquela celebração, né? Então, às vezes tem o folheto. Quando não tem o folheto, como acontecia em Israel, a liturgia da palavra, que é o primeiro momento da missa, todo ele é baseado na aliança primeira, na liturgia sinagogal, das sinagogas e também da liturgia da palavra. O que significa? Escuta, Israel. Então tem liturgistas que vão dizer que não é bom que a pessoa tenha o texto ali, mas é uma hora de uma proclamação litúrgica, é uma proclamação solene. Então, Shema Israel, escuta, Israel. Por isso que muitos liturgistas vão dizer não, que é importante olhar o leitor e ouvir, né? Ouvir de maneira clara. Mas sempre temos a Bíblia na missa, porque o lecionário, aquele livro grande que se lê lá do ambão da palavra, é a Sagrada Escritura. Então a Bíblia está sempre na missa, sempre. A primeira parte da missa é liturgia da palavra. Então não pode faltar a Sagrada Escritura na missa. Aliás, você sabia, Fabiana, que você acompanhando a liturgia de todos os domingos, por 3 anos consecutivos, você vai ter uma leitura geral da Bíblia. Que interessante, né? Eu repito, tem um ciclo de leituras que são divididas, são trechos tirados da Sagrada Escritura, que depois de 3 anos, você sendo assíduo na missa, você vai ter uma visão geral da Sagrada Escritura. Então a Bíblia está sempre lá, mas às vezes o católico não precisa levar, porque as leituras das quais vão ser lidas, meditadas, sobre o qual vai se fazer a reflexão, né? A pregação, como os irmãos reformados costumam dizer, a pregação é sobre o texto da palavra de Deus. Então às vezes vai ser dado para a comunidade, tem comunidade que tem o costume de ter o folheto, mas a maioria das comunidades o quê? O leitor vai para o ambão, a mesa da palavra, e Deus dirige sua palavra ao seu povo através da leitura. E nós temos, sobretudo aos domingos, uma liturgia muito farta, né? Nós temos a primeira leitura, depois temos o salmo, e tá bonito, eu acho que está se criando cada vez mais a consciência de que o salmo tem que ser cantado, né? Aliás, os salmos foram pensados para serem cantados, né? Então, dentro das nossas comunidades, o ministério dos salmistas está cada vez mais presente. Eu acho isso tão bonito, né? Nos ajuda muito a rezar. E depois tem a segunda leitura e daí nós vamos para o texto do Evangelho, numa sequência muito bonita, muito bem pensada pela igreja. Nossa igreja é muito sábia, né? Tem uma liturgia farta. O Senhor, no primeiro momento, nos oferece uma farta mesa da sua palavra, tá? É isso aí, Fabiana. Obrigado, viu? Obrigadão pela sua pergunta, pela sua participação. Eu tô aqui só que falo, né? Isso porque o médico falou que por 3, 4 dias eu não devia falar, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, essa pergunta do Júnior é uma pergunta que volta e meia aparece, né? O Júnior é lá da Copa Rádio. Júnior, obrigado, viu? Obrigadão pela sua participação. O Júnior pergunta, por que a Bíblia dos evangélicos tem menos livros que a dos católicos? Vamos colocar assim. 95% da Bíblia dos católicos é a mesma Bíblia dos evangélicos, né? Agora, existem livros a menos, né? A menos na visão do católico, né? Por quê? Porque o mundo reformado, isso vai remontar à reforma protestante, fez uma escolha que tirou, né, alguns livros da Sagrada Escritura. Baseados em que esses livros foram tirados? Sobretudo porque eles foram escritos no grego e não nas chamadas línguas originais. Tem a chamada tradução dos 70, né? Um pouquinho, eu precisaria, na verdade, me informar um pouquinho mais. Mas para dizer que, sobretudo, no contexto, né, se poderia dizer que Deus, esses livros não seriam considerados inspirados por conta que não foram escritos no hebraico e no aramaico original, né?
mas que tinha sido escrito em grego. Então é um motivo histórico, cultural ali que está por detrás. Mas eu vou repetir uma coisa que eu gosto de falar, né? Mas aquilo que tem na Bíblia do católico, né, tem, aquilo que nós temos é aquilo que o mesmo evangélico, reformado, protestante dito tem. Só que nós temos alguns livros a mais. Inclusive ali surgem alguns problemas de interpretação em torno do assunto do purgatório, né? Que está no livro de Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, né? Na Bíblia dita assim. Mas é sempre uma questão que a gente pode resolver, né? Pode resolver. Tem muita... Eu digo sempre que dá para conversar de maneira civilizada com um certo grupo do mundo reformado protestante, né? Se torna muito mais difícil com o mundo que é reforma, né? Que inclusive eu acredito que se Lutero voltasse hoje, ele se sentiria escandalizado com os reformados. Tá? Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Eu acho que o próprio Lutero se espantaria, ou mesmo Calvino e companhia, se sentiriam escandalizados, né? Porque no fundo, o mundo evangélico, o mundo reformado se esfacelou, se fragmentou de maneira, eu diria, de maneira bastante acentuada, né? Nós temos nossas divisões internas também, pelo amor de Deus, tá? Ninguém aqui quer cantar de galo, não, mas eu acredito que a gente precisava realmente conversar, né? O diálogo ecumênico, reconstruir esse caminho para a única Igreja de Cristo, né? Nesse sentido, todos nós precisamos nos converter um pouco aí. Tá? Júnior, é isso aí, tá? Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Muito bem. Agora a pergunta do Wilson. Se me permite, eu vou tomar um pouquinho mais de água. O Wilson é lá do bairro São Francisco. Wilson, no mesmo bairro que eu moro lá. Olha, só tem gente boa nesse bairro lá, viu? Brincadeira. O Wilson pergunta, a Eucaristia é o corpo de Cristo ou é um sinal da sua presença? Wilson, o sacramento para nós é presença real, né? É presença real. Isso significa que nós não estamos diante de um símbolo, tá? Não é uma simbologia. Não é uma simbologia. Cristo está presente nas formas sacramentais do pão, seu corpo, do vinho, seu sangue. Então, para nós católicos, por isso que nós podemos ajoelhar, nós podemos fazer adoração ao Santíssimo. Não fazemos adoração a um símbolo, adoramos o corpo de Cristo mesmo, gente. Tá? Por isso que eu falo sempre para as pessoas. Tem uma igreja que tem o corpo de Cristo, não é só fazer reverência com o corpo assim, não. É fazer genuflexão, é ajoelhar. Ali está presente Cristo, Senhor, né? Kyrios. Vejam. Então, Wilson, para nós a Eucaristia não é um símbolo, não é uma representação teatral, é uma atualização, tá? O sacrifício de Cristo e o mistério pascal, porque a Eucaristia não é só, é o momento central a questão do sacrifício de Cristo, mas ela tem diversas outras dimensões, dimensão da ceia, dimensão da convivialidade, todas as outras dimensões que participam, que juntas falam da grandeza que é este sacramento. Então nós precisamos entender que realmente ali se trata da presença real. Por isso toda a preocupação da igreja com a preparação, né, para a recepção, os nossos gestos, né? Então tem toda uma série de atitudes que o corpo, que a fé, que a palavra, né? Porque aquilo que Cristo disse se fez carne e o verbo de Deus se fez carne. Então nós podemos dizer que o verbo, a palavra, liturgia da palavra, primeira parte da missa, se fez carne, aí a atualização através do sacramento. Então não é que é um sinal simplesmente, né? É um sinal da sua presença, é um sinal enquanto ele está presente, tá? O pão continua com a sua aparência de pão, o vinho continua
com sua aparência de vinho, mas o que aconteceu ali foi o quê? Foi uma mudança substancial, porque ali, pela transubstanciação, Cristo mesmo está presente, né? Por isso que nós não podemos comparar nenhuma outra ação da igreja, nem retiro, nem nada. Não existe uma outra ação religiosa, um ato de culto religioso superior à Eucaristia na igreja, tá? Eu falo sempre às pessoas, você veio no cerco de Jericó? Sem problema nenhum, nossa, façam sempre que puderem, a oração é sempre bem-vinda, mas nada para nós supera o valor da Eucaristia, nada supera, né? Então a gente precisa entender que para nós, Cristo está presente, Wilson, está presente na Eucaristia, né? E agora vamos para uma pergunta da... Aqui não apareceu o nome dela. Pode ser que esteja... Deve estar ligado a uma outra pergunta. De qualquer forma, nós vamos responder, né? Por que se batiza criança na Igreja Católica? Eu acho que no programa passado recebemos uma pergunta parecida com essa, né? Por que se batiza criança na Igreja Católica e não quando se torna adulto? Qual o significado do batismo para uma criança se o batismo é para viver a fé, né? É para viver a fé. A grande questão que surgiu já com Santo Agostinho, lá no início do cristianismo, Agostinho queria, combatendo um pensamento que dizia que a natureza humana é boa em si mesma. E ela sozinha, sem a necessidade do auxílio da graça, consegue superar a força negativa do pecado. Agostinho entrou de voadeira, né? Vamos assim dizer. Agostinho diz não, porque a salvação trazida por Cristo é para todos. O que Agostinho queria ressaltar? A necessidade da graça, a necessidade da redenção trazida por Cristo. Agostinho e a Igreja Nascente interpretaram, os católicos não inventaram isso, os católicos fazem isso há 2000 anos, né? E aí a gente precisaria entender por que faz isso há 2000 anos, é a sua pergunta, mas é bom ressaltar, faz 2000 anos que a Igreja Católica está batizando também crianças, porque também a elas, entra aqui também o tema, eu queria dizer seu nome, mas não tenho aqui agora, o pecado original, que é essa força, né, negativa, que nos predispõe, né, como consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, por assim dizer, toda a doutrina do chamado clássico pecado original. As crianças, todos nós viemos a este mundo necessitados de redenção. É esse ponto que eu queria dizer. Todos nós viemos a este mundo necessitados de redenção. E embora a criança não tenha um ato de pecado cometido, obviamente, né, mas a criança herda esse estado negativo, né, que de certa forma nos impede de viver plenamente a nossa fé no caminho do desenvolvimento. Então eu diria, todos nós somos necessitados da redenção, por isso que a igreja batiza as crianças, e simplesmente também por causa da gratuidade do dom de Deus que é oferecido a todos, né? Todos são chamados a ser redimidos. A cruz de Cristo chegou a todos como um caminho de plenitude, tá? Então é isso. Então nós vamos terminando o nosso programa de hoje, e eu agradeço a todos vocês que nos enviaram as suas perguntas. Até precisaríamos um pouco mais de tempo para dar continuidade a essa pergunta, mas de qualquer forma eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês. E quero invocar a bênção de Deus por intercessão daquela que plena de graça se colocou integralmente ao serviço de Deus, Maria Imaculada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Imaculada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado porque você esteve com a gente até agora. Programa Respostas fica por aqui. Até o próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração